Amar, proteger, valorizar e ensinar sobre honra é dizer que você está realmente intencionada a ser uma mãe que deseja inserir o seu filho no reino de Deus. Fique conosco nos próximos minutos e vamos juntas refletir sobre esse tema e dizer que o meu filho pertence ao reino de Deus. Seja bem-vinda em mais um devocional Palavra que Transforma, um canal para que juntas possamos refletir sobre a Palavra de Deus. E quando nós somos transformadas, nós somos capacitadas para ajudar o outro a ter uma vida fundamentada na Palavra de Deus. E nesse segundo dia que estamos em reflexão, em afirmar que o meu filho, a minha filha, pertence ao reino de Deus. E nós, como mães, e se você tem a oportunidade de, junto também com o pai do seu filho, orientá-los para que realmente eles tenham a consciência de que pertence a um reino de Deus, que as atitudes que ele tem e que terá os levarão ou não a pertencer ao reino de Deus. E nós, como mães, como pais, nós somos instrumentos de Deus com uma função de responsabilidade de mostrar este caminho. Nós precisamos inserir na consciência dos nossos filhos a palavra de Deus. Como que desenvolvemos esta tão nobre função? Amando, como já refletimos na primeira publicação desta série, que vou deixar aqui o card para você, para que você não perca a oportunidade de refletir na primeira parte. E dando continuidade, além de amar, nós precisamos proteger, nós precisamos valorizar e ensinar sobre a honra. E hoje vamos falar sobre proteção. Proteger um filho não significa que este filho viverá em uma bolha, como é uma expressão, uma máxima muito utilizada, onde algumas mães dizem que eu não posso educar o meu filho dentro de uma bolha onde a proteção é de tal forma que ele não se sente machucado pelo mundo, machucado por situações. Mas lá na frente, quando ele crescer, quando ele estiver em idade de independência financeira, por exemplo, ele se libertará desta bolha da forma como ele deseja, das curiosidades, mas sofrendo todo o medo e toda a falta de crescimento no tempo certo. Por quê? Porque estava protegido por uma bolha. Mas o que vamos falar aqui hoje, refletir um pouco sobre este assunto, não é a proteção dentro de uma bolha, é uma proteção de uma forma a levar o nosso filho a ter uma consciência do que é pertencer ao reino de Deus. Quando nós educamos os nossos filhos com esta base de conscientização, as decisões das quais serão necessárias para que ele tome, elas serão pautadas dessa fundamentação na palavra de Deus. Ele pensará se vai por este caminho ou não. Esses dias eu conversava com meu esposo a questão da educação. Quando nós falamos para um filho que ele tem que obedecer pai e mãe. E nas escondidas, quando um pai e uma mãe não estão vendo, ele vai desobedecer porque ele quer experimentar, ele está na fase de desafios. Mas quando nós usamos de expressar o amor ao nosso filho e podemos estender aos netos, aos sobrinhos ou crianças que o Senhor tem colocado sob a tua responsabilidade, e essa expressão de amor é conversar sobre a palavra de Deus, ele terá uma consciência de que mentir, ele não está simplesmente ferindo o pai e a mãe, que muitas vezes nem saberão desta mentira, mas que a mentira o levará a um caminho de destruição, a um caminho longe da proteção de Deus. Que a mentira, como diz a palavra, ela está totalmente relacionada ao inimigo das nossas almas, ao diabo.
aquele que deseja levar as pessoas a uma condenação eterna, a um sofrimento eterno. Então, quando nós entendemos que na educação dos nossos filhos, o Jesus Cristo não pode ser retirado, que Jesus Cristo, que a salvação, que o nosso Deus, que o Espírito Santo, que glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes, decisões, que nos levam a caminhos de paz. Então, quando toda a conversa com o seu filho é voltada para essa verdade, você estará trabalhando o quê? A consciência. Então, quando ele pensar em mentir, ele vai dizer: eu não estou mentindo somente para o meu pai e minha mãe. Eu estou desobedecendo a um Deus que me criou, um Deus que me salvou através de Jesus Cristo. Então, é necessário trabalhar a consciência. Essa proteção, que é o foco da reflexão de hoje, é proteger as emoções dos filhos para que eles saibam o que é certo e o que é errado, mas dentro da palavra de Deus. E quando nós estamos dispostas a desenvolver uma educação nesta verdade, eu preciso mudar primeiramente o meu coração como mãe, ou seja, eu preciso transformar a minha vida fundamentada em Jesus Cristo, fundamentada na verdade de Deus. Todas as minhas decisões, todas as minhas ações, elas devem ser a partir de uma consciência de que tudo que eu faço é para a honra e glória do nome do Senhor, incluindo a educação dos filhos. Então, eu preciso primeiramente ser transformada e entender o processo de transformação em Deus para que eu possa ser um agente de transformação ao meu filho, de levá-lo a um caminho de verdade para que ele se sinta protegido pela palavra do Senhor. Dele saber que quando ter a independência, ele não lembrará de uma bolha, mas ele lembrará da proteção que a palavra de Deus traz para a vida dele. E no livro de Provérbios, no capítulo 3, fala sobre esta verdade, onde precisamos buscar em Deus a sabedoria e transferir o caminho dessa sabedoria para os nossos filhos. E eles mesmos tomarão a decisão se querem seguir a Deus ou não, mas a palavra foi apresentada, a verdade foi apresentada. E neste capítulo 3 de Provérbios, a partir do versículo 1 já diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Quando eu apresento a palavra de Deus ao filho, eu preciso dizer: guarde em seu coração. Guarde os princípios, os mandamentos, a verdade de Deus em seu coração, porque esta te libertará. É esta que te protegerá das situações que a vida lhe trarão. As decepções, as angústias, as preocupações, os medos, eles podem surgir. Como que o filho vai tratar cada sentimento em cada fase da sua vida? Lembrando daquilo que você já apresentou a ele, a palavra de Deus. Fazer com que ele sempre coloque Jesus Cristo na vida. Eu não posso tirar. Tem um filme que se chama A Jornada, um filme cristão, que fala exatamente isso. Quando é que as coisas, o mundo, o comportamento, as decisões se perdem? Quando eu educo, tirando Jesus Cristo da educação. Quando eu imponho regras sem dizer quem foi que as instituiu, que foi o nosso próprio Deus, Jesus Cristo, que nos ensina sobre essas regras, que envolvem princípios, mandamentos, obediência, dependência e honra ao nosso Deus. E ele continua: por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, é a sabedoria, é aquilo que os filhos ouvem de seus pais, mas o que os filhos ouvem são exatamente instruções pautadas na palavra do Senhor. Por que que o filho tem que honrar pai e mãe? Porque a palavra diz que honrando pai e mãe os dias se prolongarão. Quando um filho perguntar por que eu não posso ir ali, você tem que falar sobre a palavra de Deus. E ele diz que essa sabedoria ela tem que estar
na tábua do coração, enraizado. E ele diz que acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então os nossos filhos precisam aprender e entender esta verdade. Você precisa apresentá-la. E ele diz no versículo 11: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se você é uma mãe que quer o bem ao seu filho, você vai repreendê-lo, você vai ensiná-lo, educá-lo, exortá-lo, mas na palavra de Deus. E se você apresenta essa verdade ao seu filho, você também tem que ser uma mulher que obedeça à palavra de Deus. Como está aqui, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, do nosso Deus. Assim como um filho não pode rejeitar a correção de um pai, porque o pai o ama para que essa correção seja feita. Mas você, como uma mulher, segundo o coração de Deus, precisa também respeitar, honrar, obedecer o nosso Deus, para que o que você apresente ao seu filho, apresente em amor, porque você está concedendo a ele uma verdade em palavras e em atitudes. E no capítulo 4 desse livro de Provérbios, diz assim no versículo 1: Ouve, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Se o Senhor deixou esta instrução aos filhos, então como que é que os pais estão exortando os seus próprios filhos? Na palavra de Deus, para que haja neles a prudência, ou você tem agido de forma nécia, de forma aleatória, sem saber o porquê, simplesmente porque você quer impor uma autoridade sem que o filho saiba que a autoridade está debaixo de um conhecimento na palavra de Deus. Afinal, no versículo 2 diz assim: Pois dou-vos boa doutrina, bons ensinamentos, e não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me, dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Um filho não precisa viver em uma bolha. O que ele precisa são de pessoas adultas que apresentem a palavra de Deus a ele, que digam o porquê, mas um porquê fundamentado em Deus, fundamentado naquilo que o próprio Deus deixou para ele, para nós e para ele. Proteja os seus filhos, não em uma bolha, mas na palavra do Senhor. Continue conosco nas próximas publicações. Ainda faltam duas formas de como inserir os nossos filhos no reino de Deus. Eles também pertencem a Ele. Eles têm fases de aprendizado, mas em cada aprendizado ele é inserido no reino de Deus. Mas você precisa entender que você é um instrumento para esta verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.